Bom dia a todos, é sempre um gosto estar aqui convosco e quero nesta manhã. Melhor apagar essa luz para Quero nesta manhã falar sobre as boas notícias de Deus, as boas notícias de Deus que são de facto para todos, porque Deus quer salvar a todos, mas de certa forma. Eu quero-vos falar de que as boas notícias de Deus, por um lado, são para todos, mas vamos ver que, de certa forma, não são para todos. E eu espero que vocês percebam porque é que eu digo que não são para todos. A pergunta é: para quem são as boas notícias de Deus? E eu quero fazer aqui um contraste entre grupos de pessoas para as quais Deus tem boas notícias, mas há outras para as quais Deus não tem boas notícias. O que é que eu quero dizer com isto? É que para alguém poder receber as boas notícias de Deus, tem de se encaixar num destes grupos. Eu vou fazer o contraste. Talvez um pouquinho mais de 15 contrastes entre dois grupos. E vocês já vão perceber a ideia. Na palavra de Deus nós vemos boas notícias para aqueles que são doentes. Mas para quem é que não há boas notícias? Para quem? Se há boas notícias para os doentes, estou aqui a fazer contraste com quem? Com os? Exatamente. Porque o que é que diz o Senhor Jesus Cristo? Quem é que precisa de médico? Não os sãos, mas os doentes. Ou seja, penso que fica claro, a ideia vai ser transversal a todos estes grupos de pessoas que eu vou citar. Deus não quer que ninguém seja doente. Espiritualmente, mas para alguém se chegar a Ele tem de conhecer que está espiritualmente doente, porque aqueles que espiritualmente acham que estão bem, estão saudáveis, para esses Deus não pode fazer nada. Vai ser tudo nesta linha. Espero que percebam. E depois de irmos a Deus, Deus não vai querer que nós continuemos espiritualmente doentes. Então vamos ver aqui algumas passagens. O Senhor em Ezequiel 34, 15 e 16 diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada, aleijada, ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte a destruirei. Eu os apacentarei com juízo. Ou seja, há boas notícias para quem está enfermo, para quem está quebrado. O Senhor tomou sobre si, em Isaías 53, tomou sobre si as nossas enfermidades. E não é ainda esta passagem. Quando em Lucas 14, na parábola da ceia, em que nós vemos que o Senhor tinha convidado várias pessoas e todos eles se desculparam para não ir, e a dada altura ele diz assim, diz ao servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados, mancos e cegos. Ou seja, naquele dia houve boas notícias para aquelas pessoas. Para os desprezados. Podemos ver isso mais à frente. E há aqui uma pessoa em particular para quem houve boas notícias. No segundo livro de Samuel 9. De quem é que eu estou a falar? Mefibosete, que era coxo de ambos os pés. E Davi, quando o Mefibosete veio perante ele cheio de medo do que lhe poderia acontecer, o Senhor disse: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência. Alguém por quem não se dava nada, Davi deu muito. E o Senhor também, a nós que estamos doentes, a nós que estamos fracos, a nós que estamos aleijados, espiritualmente, quando vamos a Deus, Deus quer restaurar-nos a um estado muito melhor do que nós poderíamos imaginar. E aquela passagem que nós já vimos há um bocadinho, em Mateus 9, em que o Senhor diz, quando os fariseus, vendo isto, disseram a seus discípulos: por como o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Portanto, há boas notícias para os doentes, não há boas notícias para os sãos. Eu ponho aqui sãos entre aspas, porque na verdade, perante Deus, ninguém está são por si mesmo. E atenção, isto aqui eu digo por si mesmo. Por si mesmo ninguém está são espiritualmente. Mas alguns que acham que sim.
Boas notícias para os fracos. Esta passagem que toda a gente conhece, 2 Coríntios 12, em que Paulo, quando tinha aquele espinho na carne, ele dizia assim, o Deus dizia a Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo dizia de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Sinto prazer nas fraquezas. Quando estou fraco, então sou forte. Há boas notícias para aqueles que estão fracos. E 1 Coríntios 1, de 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Esta passagem, Romanos 5,6, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios, estando nós ainda fracos. E eu gosto muito desta passagem do segundo livro das Crónicas, 26,15, de alguém que o Senhor ajudou muito. Ele era o rei engenheiro. Poucos saberão quem é. O Amadeu já está a assinar, acho que já sabe quem é. Mais alguém está a saber quem é? O rei? Não, o rei Uzias. Não, mas depois também é verdade que o Asa, houve uma situação em que ele sentia a sua fraqueza perante Deus e disse, Senhor, para ti nada é ajudar, tanto o de pouca força como o de muita força. Mas está bem visto, o de pouca força como o de muita força. E o Senhor ajudou-o naquele dia. Mas depois noutra situação, a situação, eu até dou conta disto, resolveu à sua própria maneira, está bem observado, mas não era o Asa, era o rei Uzias que eu estava a pensar, mas também é verdade. Ele fez muitas coisas extraordinárias, foi um rei que restaurou o culto ao Senhor, porque o rei anterior não era bom, então veio ele e fez muitas coisas boas. E diz assim, a sua fama foi até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado por Deus, até que se tornou forte. E a partir daí foi uma desgraça. Fez as neiras atrás das neiras, tentou fazer coisas que não devia fazer e foi o seu fim. Portanto, há boas notícias para os fracos, para os fortes. Aquele que se acha por si mesmo forte. E reparem uma coisa, eu vou dizer isto várias vezes ao longo do tempo que estive aqui convosco. Nestes vários grupos, primeira coisa, todos nós temos de reconhecer que estamos neste grupo dos doentes e dos fracos. Ai daquele que se acha são, ai daquele que se acha forte, mas Deus não nos quer deixar fracos, doentes. Deus quer tornar-nos espiritualmente fortes. Deus quer tornar-nos espiritualmente sãos. E mais, nunca ninguém se perdeu por ser fraco ou por ser doente. Muitas vezes aqueles que estão fracos ou doentes é nessas horas que se chegam a Deus. Mas quantos, por estarem na força da sua juventude, cheios de força ou cheios de saúde, não querem saber de Deus para nada e perdem-se. E vamos ver, isso vai ser transversal a todos estes grupos. Há boas notícias para os loucos. Aqui eu diria para os que não são muito inteligentes. Esta passagem de 1 Coríntios, Paulo fala muito da... 1 Coríntios não fala muito da loucura. A palavra da cruz é loucura para os que parecem. Não faz sentido. Para os que não creem. Mas o que é que Deus diz? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Há boas notícias para os loucos. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E é muito curiosa esta passagem aqui. Em continuação de 1 Coríntios 1. Não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E mais à frente, em 1 Coríntios 3, ele diz: a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus.
E o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 11: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sabem, ninguém se perdeu alguma vez por ser pouco inteligente. Eu tenho a certeza, o Senhor é justo juiz, mas mesmo o meu cunhado, que já está com o Senhor, muitos de vocês conheceram, vocês todos conheceram, não era muito, nunca conseguiu aprender nada na escola, mas conseguiu perceber o essencial. Até ele conseguiu perceber a necessidade que tinha, e várias vezes dizia que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas quantos sábios, quantos prémios Nobel, quantos professores catedráticos, na sua sabedoria, estão perdidos? Porque o Evangelho da graça de Deus é simples, qualquer um pode entender. Não está ali uma coisa muito rebuscada, muito complicada, que só mesmo aqueles que estudarem muito, andarem muitos anos no seminário a estudar a Bíblia, é que podem lá chegar. Não. O Senhor ocultou estas coisas aos sábios entendidos e as revelou aos pequeninos. E diz a palavra de Deus em Romanos 1, que os homens que rejeitam a Deus, dizendo sábios, tornaram-se loucos diante de Deus. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Isaías diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. E esta passagem penso que é do rico insensato, a quem o Senhor, do ponto de vista humano, ele era uma pessoa sábia, que estava a preparar o futuro, pensar como é que havia de fazer para fazer face a tanta produção que ia ter. Então vou derrubar os celeiros que tenho e depois vou construir maiores e vou dizer: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Ele era sábio diante dos homens, mas louco perante Deus. Portanto, há boas notícias para os loucos, para aqueles que o mundo chama de louco, para aqueles que não, do ponto de vista humano, não são tidos por muito inteligentes. Alguns são capazes de nos dizer: vocês acreditam em coisas que foram escritas para pastores e para gente pouco culta, agricultores, há 2000 e tal anos. O mundo evoluiu muito desde então. Alguns nos poderão dizer isso. Já não há boas notícias para nós. Reconhecemos a nossa incapacidade intelectual, mas para os que são sábios, para esses não há boas notícias. Mas atenção, quem aceita o Evangelho é mais sábio do que o maior sábio deste mundo. Percebemos o que é mais importante na vida. Há boas notícias para os pobres, portanto, acho que isto engloba todos nós que aqui estamos. Há boas notícias para os pobres. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. O Senhor veio para evangelizar os pobres. E nas bem-aventuranças o Senhor diz: bem-aventurados vós, os pobres. Há boas notícias para os pobres. E o Senhor, segundo aos Coríntios 8, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Nós éramos pobres. O Senhor fez pobre para que, pela sua pobreza, nós pudéssemos ser ricos. E havia alguém, a igreja de Laodiceia, que por ela mesma achava que era rica. Dizia assim: rico sou e estou enriquecido. E de nada tenho falta. E Deus tem de dizer: e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Para estes pobres não há boas notícias. Pois não, é um. É o copiar colar, dá nisto. Claro que não é 17, não. Obrigado. Rico sou e estou enriquecido. Sim, ou seja, para estes que acham por eles mesmos que são ricos, para esses não há boas notícias. É preciso admitir que somos de facto desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus.
E aqui está um bom exemplo. Nunca ninguém se perdeu por ser pobre, mas por ser rico. Está aqui um exemplo. O mancebo rico. Na bocado também vimos o rico insensato. Aquele homem que o Senhor teve de chamar louco. Perdeu-se por ser muito rico. E este aqui também. O Senhor diz: vai, vende tudo o que tens e segue-me. E ele, ouvindo isto, disse, retirou-se triste porque tinha muitas propriedades. Portanto, há boas notícias para os pobres. Para os ricos não há. Há boas notícias para os desprezados, para aqueles que não são muito considerados por este mundo. Ainda há bocadinho levamos esta passagem: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Aqueles que estão tristes, estão desanimados, não são considerados. E aqui é Ana, a mãe de Samuel, que naquele cântico que ela cantou, depois de saber que ia ser mãe, ela diz assim: levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Há boas notícias para estes que estão na mão de baixo, que não são considerados. Porque Deus, já vimos esta passagem há bocadinho, em 1 Coríntios 1, Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Há boas notícias para os que são desprezados, para que não são muito considerados por este mundo. Agora, para os honrados, para aqueles que se acham muito bons, que têm uma grande posição, para esses não há boas notícias, porque para ir a Deus é preciso ir com humildade, com o espírito quebrantado. Há boas notícias para os humildes. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Em Mateus 5. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Em Salmos 37. Tiago 4, lemos que Deus resiste ao soberbo, mas dá a graça aos humildes. Há boas notícias para os humildes. E o Senhor diz, numa parábola, penso que é a parábola do publicano e do fariseu, penso que é esta: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Há boas notícias para os humildes. Porque lá está, para ir a Deus é preciso ir com o reconhecimento da sua incapacidade. Agora, para os soberbos, para os que se acham muito bons, não há boas notícias, porque aquele fariseu foi a Deus cheio de si e foi para casa vazio espiritualmente. Não houve boas notícias para eles. Há boas notícias para os indignos, e eu quero falar-vos desta passagem que acho muito curiosa. Em Lucas 7, daquele centurião que tinha, nunca sei se era o filho ou se era o criado, fico sempre na dúvida, tinha alguém da família do seu lar doente, e ele era romano, e as pessoas que estavam junto de Jesus disseram: ele é digno de que lhe concedas isto, ele é digno. Mas reparem como é que ele fala, como é que o centurião se achava perante o Senhor. Os outros achavam que ele era digno, mas a sua postura para com Deus foi o qual? Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz por aí uma palavra: era criado, obrigado, era o meu criado Sarará. Reparem, esta é a postura que temos de ter para com Deus. Mesmo que os outros nos achem muito bons, nos achem merecedores do que quer que seja, devemos ir a Deus como sendo indignos. Eu tive a oportunidade no ano passado de dizer no funeral da minha mãe, alguns estiveram presentes, e eu disse: se há alguém que pelas suas boas obras, pela sua postura ao longo da vida, podia ser salva dessa maneira, era a minha mãe. Ou seja, quem vê de fora podia dizer: ela é digna de tão boa pessoa que ela era.
Mas pela graça de Deus, ela reconheceu que não era pelas suas boas obras, pelo seu bom trato, pelo seu bom caráter que há a Deus. É preciso ir a Deus e dizer: Senhor, eu não sou digno, eu preciso de Ti. Tem de ser essa a postura de qualquer um. O filho pródigo, quando volta para o seu pai, diz-lhe: Pai, pequei contra o céu perante Ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Tem de ser esta a postura: não sou digno. Imaginem, nós vimos essa passagem há um bocadinho, do Mefibosete, quando o Davi lhe diz: não temas, vou restituir tudo que era do teu pai. Imaginem que era ele dizer: não, tu nem devias estar aí, eu é que devia estar aí. Eu sou o neto de Saul, do rei Saul, sai daí. Não foi essa a postura dele. Ele não se achava digno de nada. O que é que ele diz? Quem sou eu para que tu olhasses para um como morto, tal como eu? Não percebia que não merecia nada. E há boas notícias para quem reconhece que não merece nada. Agora, para os que acham que merecem alguma coisa, e atenção, mesmo que os outros achem que nós somos bons, a nossa postura deve ser como a daquele centurião. E é deste que o Senhor diz: nem em Israel encontrei tanta fé. Exatamente. Desta pessoa o Senhor tem de dizer isto. De facto, a postura dele era correta. Há boas notícias para os que estão longe. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Há boas notícias para quem está longe. Agora, para aqueles que acham que estão perto de Deus, para aqueles que pensam que andam com Deus por si mesmos, atenção. Aqui quando ponho entre aspas, para estão perto, aqueles que por si mesmos acham que podem chegar perto de Deus, estão a fazer por isso, dizem alguns. Estão a dar o seu melhor. Para esses não há boas notícias. Há boas notícias para os presos, para os que estão cativos, porque o Senhor veio evangelizar a paz, evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a apregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos. Mas sabem, há alguns que não reconhecem que estão presos. Foi o caso dos judeus do tempo do Senhor Jesus Cristo. Diziam eles em João 8. Vamos começar a ler do versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Esqueceram-se que estavam debaixo do jugo romano, não é? Como dizes tu, sereis livres? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Há boas notícias para os que conhecem que estão presos, que estão cativos, estão presos a uma vida de pecado e precisam de ir a Deus para se libertarem. Agora, aqueles que acham que estão livres, o pecado dá uma sensação ilusória de liberdade, mas estamos presos àquilo. Não é de liberdade. Muitos confundem liberdade com libertinagem. E a libertinagem não traz liberdade, dá uma sensação ilusória e passageira. Há boas notícias para os inimigos, não é? Romanos 5:10, porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isto é Romanos 5. Em Colossenses 1, e a vós também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento das vossas obras más, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne pela sua morte, para apresentar-vos santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dele. Atenção, Deus não nos quer deixar inimigos para sempre. Ele quer apresentar-nos santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dele. Deus quer que nós vamos a Ele reconhecendo que somos inimigos, mas não nos quer deixar dessa maneira. Efésios 2, pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades.
E eu quero fazer o contraste com uma personagem em Juízes 17, que eu já vos falei há bastante tempo, que é o Mica. O Mica era um homem que estava a fazer tudo errado na vida dele, do ponto de vista espiritual. Roubou a mãe, pegou no dinheiro e depois fez uma estátua e fez uma imagem de fundição, criou uma casa com deuses, pôs o filho a ser sacerdote, depois pôs um levita a ser sacerdote, e a conclusão, depois de fazer aquela geneira toda, quebrar a maioria dos 10 mandamentos, o que é que ele diz? Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Ou seja, eu agora, Deus há de estar tão satisfeito comigo por causa daquilo que eu estou a fazer. Agora sei que o Senhor me fará bem. Achava ele que estava a fazer coisas que agradavam a Deus, mas o que ele estava a fazer não agradava a Deus. É como aquelas pessoas que se apresentam perante Deus com as suas boas obras. E para Deus, Ele diz o quê? Que aquilo são como trapos de imundícia. Há boas notícias para os inimigos, para os que conhecem, que por si mesmos não se podem chegar a Deus. Agora, para aqueles que acham que estão bem com Deus, há muita gente que pensa que está bem com Deus. E de facto está bem com o Deus que criou na sua própria cabeça. Mas não está bem com o Deus da Bíblia. Há boas notícias para os estranhos. Quando digo estranhos, não é pessoas assim um bocado esquisitas, não é isso. Para os que reconhecem que não conhecem a Deus, que não podem conhecer a Deus por si mesmos. Nós já vemos esta passagem. E a vós também, que outrora eres estranhos e inimigos. Não conhecíamos a Deus. Foi a esses que Deus reconciliou. Porque assim, como é que Deus pode reconciliar alguém que não é inimigo, que não reconhece que é inimigo? Porque o primeiro passo para nós sermos curados é reconhecermos que estamos doentes. O primeiro passo para sermos reconciliados é reconhecermos que somos inimigos. O problema é que muita gente não reconhece esse estado. Em Mateus 7, o Senhor fala que naquele dia lhe dirão: Senhor, Senhor, não profetizámos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsámos demónios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estas pessoas vão ter surpresa das suas vidas. Pensavam que não conheciam a Deus, mas Deus tem de dizer: nunca vos conheci. E há muita gente que pensa que conhece a Deus, ouviu umas coisas de Deus e pensa que está numa boa relação com Deus. Mas a essas pessoas que pensam por si mesmas que conhecem a Deus, Deus vai dizer: nunca vos conheci. E esta ilustração não é minha, mas eu vou dá-la na mesma, sobre a diferença entre acharmos que conhecemos alguém e esse alguém conhecer-nos. Eu sei que ele está de partida, mas a analogia é melhor com ele do que provavelmente com o futuro, que é o Presidente da República. Imaginem que eu vou a Lisboa e vou ali para a zona do Palácio de Belém e penso assim: olha, gostava de ir ter com o Marcelo Rebelo de Sousa, tirar uma selfie com ele e falar um bocadinho com ele. Eu admiro bastante, estou só a supor. E chego lá ao Palácio de Belém e quero entrar para o conhecer, para falar com ele, para o cumprimentar antes que ele vá embora. E, claro, barram-me ali a passagem, não é? Quem estiver lá, eu não sei como é que funciona, mas certamente tem segurança, tem alguém para não deixar entrar qualquer um. E eu digo: olha, eu gostava de falar com o Presidente da República, porque eu conheço. Eles poderão dizer: ok, toda a gente o conhece. Em Portugal toda a gente o conhece e quase toda a gente já tirou selfies com ele. Isso não quer dizer nada. E eu estou ali assim, um bocado decepcionado,
porque pensava eu que o conhecia e afinal estão a dizer que eu não posso entrar porque eu conheço. E imaginem que naquele momento ele andava ali a passear no jardim e vê aquela interação um bocado estranha de alguém a querer entrar, a segurança não deixar entrar, e ele vê-me e diz: olha Daniel, olha, então o que é que estás aqui a fazer? Deixa-me eu entrar, que eu conheço. Estão a ver como faz diferença? Eu pensar que conheço alguém e esse alguém dizer eu conheço, é que muitos vão ter uma desilusão tremenda porque pensam que conhecem a Deus, mas Deus vai dizer eu não te conheço. E podem ter andado a vida toda a fazer muita coisa, a pensar que estão a servir a Deus, mas nunca o conheceram verdadeiramente, porque nunca reconheceram que eram estranhos e inimigos. Sempre pensavam que o podiam conhecer à sua própria maneira. Há boas notícias para os ímpios. Eles conhecem que não fazem nada de bom. Porquê que há boas notícias para os ímpios? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Diz isto, lemos em Ezequiel 33. Não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Há umas semanas, já tem mais de um mês, se alguém dissesse do chefe máximo da Igreja Católica que partiu e dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, se nós dissessemos que ele era ímpio, o que é que as pessoas iam dizer? É um homem tão bom. Mas qual era o desejo de Deus em relação a ele? Era em que se converta do seu caminho e viva. Qualquer um, mesmo a pessoa aparentemente mais boa que possamos imaginar, mesmo essa pessoa precisa de se converter do seu caminho para viver. E gosto muito desta passagem. Aquele que não trabalha, Romanos 4, 5, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica quem? O ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. Deus justifica quem? Os bons. Os bons não precisam de Deus. É só os ímpios que precisam de Deus. Por Cristo, nós ainda fracos, morreu o seu tempo por quem? Pelos ímpios. Não morreu pelos bons. Lamento se alguém está aqui e pensa que é bom por si mesmo. Por si mesmo. Não foi por ele, morreu só pelos maus. Olha, não tenho boas notícias para vocês, se acham bons. Agora, se vocês se acham ímpios, por vocês mesmos. Claro que Deus não nos quer deixar ímpios. Olha, continua lá na impiedade. Não é, o Evangelho não é isso. O Evangelho não é, olha, anda, podes continuar como estás. Eu costumo dizer que o Senhor Jesus Cristo, no primeiro século, disse àquela mulher que foi apanhada em adultério, disse, vai, não peques mais. A cristandade hoje, muita cristandade diz, vem, podes continuar a pecar. Podes continuar como estás. E depois dizem, há lugar para todos. E as pessoas batem palmas, emocionadas, porque agora há uma abertura. A igreja não tem portas, dizia o Francisco, não o nosso irmão Francisco, porque quando a Bíblia diz, eu sou a porta, o Senhor Jesus Cristo é a porta. Porque a ideia é, podes continuar, não há problema nenhum. Quem sou eu para dizer que tu estás mal? Deus não nos quer deixar ímpios. Agora, há boas notícias para os maus, mas agora para aqueles que se acham muito bons, para esses não há boas notícias. Há boas notícias para os que não praticam. E atenção, não vou dizer, não praticam boas obras. Mas claro, não vou dizer, olha, crês no Senhor e agora as boas obras, esquece lá isso, não precisas, é melhor nem fazeres. Claro que não vou dizer isso. Deus não nos quer deixar da maneira que nós estamos. Romanos 4, 5, já vimos esta passagem. Aquele que não pratica, mas quer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Quando Paulo diz isto, o que ele quer dizer é aquele que não deposita a sua fé, a sua esperança de ser reconciliado com Deus nas suas obras, a sua fé lhe é imputada como justiça. Agora, aquele que pensa, por muito bem que faça, vai se aproximar a Deus, para esse, lamentamos, mas não há boas notícias.
E esta passagem, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas atenção, não fica por aqui, tem o versículo 10 que fala das boas obras que se devem seguir, que devem ser naturais naquele que crê, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para que andássemos, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É o versículo seguinte. E em Gálatas 3 nós vemos assim: os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Mas reparem aqui uma coisa: os que querem ir a Deus pela fé são abençoados. Os que querem ir a Deus por aquilo que fazem estão debaixo da maldição. Qual é que preferes? Há boas notícias para os que não praticam. Em Tito 3,5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pelo lavar da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Portanto, há boas notícias para os que não depositam a sua fé nas boas obras. Agora, para aqueles que são praticantes, que pensam que por muito fazer Deus já há de se lembrar deles, é uma vida triste, porque nunca estão descansados. Se já fizeram o suficiente, se fizeram tudo. Agora, aqueles que não praticam, mas colocam a sua confiança na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, na obra perfeita e consumada, ou seja, já está feita, não precisa de acrescentar nada, eles podem ter paz. É claro que depois as boas obras são uma consequência natural. Há boas notícias para os injustos. 1 Pedro 18, 3, 18: também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O Senhor Jesus Cristo diz em Lucas 5: não vim chamar os justos, mas os injustos ao arrependimento. E na parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, eu aqui diria justos, entre aspas, que não necessitam de arrependimento. Esta ovelha perdida representa aquele que reconhece, aquele que está perdido e reconhece que está perdido. As 99 não são os salvos, são os tais justos que não necessitam de arrependimento. Porque esta parábola de Lucas 15 vem no seguimento dos fariseus que criticavam o Senhor Jesus Cristo por comer com pecadores e publicanos. E o Senhor tem de lhes contar esta parábola, a da dracma perdida, a da ovelha perdida e a do filho pródigo. Uma parábola tripla, todas em resposta a estas acusações dos fariseus. E ele tem de dizer: os justos que não necessitam de arrependimento, para esses não há nada. O Senhor não vai em busca desses, vai em busca daquele que reconhece que está perdido. E esta que também já citei, a parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu foi a Deus, até ao templo, cheio de si mesmo, e diz assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. E diz lá várias coisas, a pôr-se, a exaltar-se perante Deus. Ele é a única vez, pelo menos na versão que eu utilizo, em que aparece a palavra jejuo, ou seja, a palavra jejuar na primeira pessoa do singular no presente, do indicativo. Jejuo é a única vez que aparece na Bíblia. Ou seja, alguém que diz: eu jejuo. O jejum é uma coisa que é suposto fazer no silêncio, não estar aqui a tocar a sineta a dizer que se jejua. E este homem fez isso. E, em contraste, o que é que diz o publicano? Tem misericórdia de mim, pecador. Para quem é que houve boas notícias naquele dia? Para o publicano e não para o fariseu. Para o injusto, houve. Desceu para casa justificado. Um foi a Deus
pensando que era justo e foi perdido. Outro foi a Deus sabendo que era perdido e desceu para a sua casa, justificado. Há boas notícias para os injustos, não para os justos. Só mais dois. Há boas notícias para os perdidos. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que sabia perdido. Nós andávamos desviados como ovelhas, cada um se desviou pelo seu próprio caminho. Estávamos perdidos. E já vimos esta passagem: procurarei a perdida e tornei a trazer a errante. O Senhor vai em busca dos que estão perdidos. Os que acham que estão salvos, que estão bem, não precisam de Deus para nada. Há boas notícias para os perdidos, não para os que acham que estão salvos, já estão bem como estão. E por fim, há boas notícias para os pecadores. Porquê? Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, não os bons. Os bons não veio para salvar. Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para connosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E o publicano dizia: tem misericórdia de mim, pecador. E Deus tem misericórdia dos pecadores. Do outro que estava justo, não houve misericórdia para ele. Há boas notícias para os pecadores e não para os santos. E agora? Vamos recapitular isto tudo. Se alguém quiser tirar a fotografia, tira agora. Estão aqui todos. Não sei se alguém estava a tirar notas, é um bocado difícil a tirar. Eu também tenho esta apresentação em PowerPoint. Mas manda-se a gravação. Sim. Daqui a uns minutos já está. Há boas notícias para os doentes, fracos, loucos, por aí fora, mas não para os sãos, fortes, por aí fora. Mas atenção, ninguém se perdeu por estar nesta condição indesejável. Mas muitos perderam-se por acharem que estão aqui neste grupo, que são amigos de Deus, que estão bem com Deus, que estão sãos, que estão salvos, estão santos. Para esses não há boas notícias. Mas atenção, Deus não nos quer deixar daquela maneira. Deus quer colocar-nos numa posição muito mais elevada do que aquilo que podemos pensar. E havia uma pessoa que estava neste grupo e estava perdido, que era Saulo. Saulo era o do fariseu mais destacado que nós possamos imaginar e estava perdido. Mas Paulo, o principal dos pecadores, pareceu de misericórdia. Mas foi preciso perceber que estava naquele grupo para que Deus pudesse fazer algo com ele. Portanto, em que grupo é que queres estar? Em que grupo é que queres apresentar perante Deus? Para ir a Deus, temos de reconhecer que estamos naquele grupo, para Deus poder fazer algo de nós. E ficamos por aqui. Um bom domingo para todos e obrigado pela vossa atenção.